Olá, seja bem-vindo ao nosso 20º dia do nosso desafio Lei das SAs 365, onde nós estamos estudando a Lei das Sociedades Anônimas, um artigo por dia. Meu nome é Henrique Araque, sou professor de Direito Empresarial, também advogo bastante tempo na área, e esse é o meu jeitinho para a gente poder estudar essa lei que é relativamente complexa. E o artigo de hoje é tão curtinho, mas tem muita história por detrás dele, tá? O artigo 20 diz o seguinte: as ações devem ser nominativas. O que é que significa dizer isso? Significa que todas as ações devem ser identificadas pelo seu titular, ou seja, para cada ação tem que estar na frente de quem que é o seu titular atualmente. Por que existe esse artigo? Isso aqui pode observar que é a redação dada a partir da década de 90, porque não era essa a redação original. De novo, vocês têm que lembrar que essa lei surgiu na década de 70, antes de internet, antes de computadores pessoais, antes de qualquer instrumento assim que hoje faz parte do nosso dia a dia. É muito difícil a gente imaginar que no mundo onde a gente tem a tecnologia do streaming, que quando surgiu essa lei, a mera comunicação dessas informações era feita de forma física. Então, o que acontecia até então? Você tinha companhias que eram negociadas, vamos dizer, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas bolsas, né, que ali aconteciam, mas eu poderia ter os seus titulares, né, os donos daquelas ações, morando no Amazonas, morando em Manaus, morando em Maranhão e assim por diante. Então tu imagina como é que isso funcionaria se eu só tivesse ações nominativas, né, da forma com que eu transmitiria a propriedade dessas ações. Eu teria que assinar uma procuração, assinar alguma coisa aí onde essas ações estavam custodiadas, para poder fazer os trâmites na assinatura dos livros de acionistas, para, enfim, fazer a transmissão da propriedade dessas ações. Porque diferente das sociedades por cotas, em que também seria um problema, em que você transmite a propriedade das cotas de uma sociedade limitada fazendo a alteração no contrato social. As ações você não transmite desse jeito. Você pode observar que quando você abre um estatuto de uma companhia bem feito, tá? Porque eu já vi porcaria por ali, você não vai ver quadro de sócio porque não faz sentido. Porque a forma de você se tornar ou não acionista é quando você adquire ações, e a aquisição dessas ações é registrada no livro de transferência de ações. Esse livro pode ser físico, podia ser físico, mas hoje ele já pode ser um registro eletrônico, né? Obviamente por conta da nossa tecnologia. Tá, então essa é a única maneira seria de eu fazer um registro físico da transferência das ações e depois retificar no livro de acionistas para dizer quem é o novo acionista. Como é que você faria esses registros para pessoas que morassem distantes? E se eu fosse visitar você, sei lá, em Belém do Pará, quisesse vender minhas ações que estão custodiadas no Rio de Janeiro, a gente teria que pegar um avião e transportar? Como é que a gente funcionaria? Então, antes da década de 90, antes dessa redação que foi dada, nós tínhamos outras duas formas das ações existirem. Eu tinha as ações ao portador, que, portanto, você se tornava acionista se você fosse portador da cártula da ação. Então, é um documento físico que, quando eu comparecesse a uma companhia, eu mostraria: olha, eu tenho aqui essa quantidade de ações, entenda-me como acionista para que eu possa exercer meus direitos. Então, se eu tivesse em Belém do Pará, quisesse vender as minhas ações e elas fossem ações ao portador, bastaria eu fazer a tradição. Eu te entregaria as ações, você me pagaria o dinheiro e pronto, agora eu vou ser acionista, ou qualquer pessoa que fosse portadora daquelas ações. E eu também tinha as ações endossáveis, que também eram ações que estavam cartulares, nominais a você. Então estava escrito: essa ação pertence ao Henrique Araque, por assim dizer. Só que se eu vendesse para você, o que eu faria? Eu faria igual o endosso de um cheque, que também já não é mais tão comum assim. Eu viraria o verso da cártula, escreveria que estou transferindo essa ação a José das Couves e assinaria, ou seja, eu endossaria esta ação e agora ele passaria a ser o acionista. E aí, na primeira oportunidade que ele comparecesse a sede da companhia, ele poderia apresentar: olha, eu sou acionista porque essas ações aqui que eram do Henrique foram endossadas a mim, então eu posso exercer meus direitos de acionista. Agora, vocês, por favor, retifiquem aí no livro de acionista de vocês essa informação, emitam novas ações que agora passariam, se fosse do meu interesse. Então, eu tinha duas outras formas, que não apenas as nominativas, eu tinha as endossáveis e as ações ao portador. O
problema é que títulos dessa ordem, eles abrem muito espaço para fraude. Imagine que eu quisesse esconder o meu patrimônio, bastaria que eu comprasse, sei lá, 1 milhão, 1 bilhão de ações ao portador e escondesse em algum lugar. Não teria nenhum registro, nem a própria companhia poderia dizer quem é o titular atualmente. Então, era e continua sendo, nos poucos países que ainda permitem essa forma de ações, ser uma forma de fraude, entendeu? Então, ela não é muito legal disso. E as ações endossáveis da mesma maneira. Para o registro, as ações são do Henrique, mas na prática eu poderia até declarar, né, que vendi, eu não preciso declarar para quem que eu vendi, não é assim que funciona a declaração de imposto de renda. Então, não estariam, a companhia saberia que não seriam mais minhas por conta, se cruzasse as informações com a minha declaração de imposto de renda, mas quem que é o titular? Aí eu teria que dizer, aí fica uma coisa meio complicada. Ou seja, ações ao portador e ações endossáveis, elas dificultam o rastreio dessa propriedade. Então agora que a gente tem bastante tecnologia, sequer faz sentido eu ter ação ao portador ou ação endossável, porque o risco de elas serem mal utilizadas supera em muitos benefícios de mantê-lo, dado que hoje em dia a transferência é literalmente com um clique de um botão. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Por favor, deixe nos comentários. E como sempre, curta, compartilhe com quem precisa, que isso aumenta o nosso engajamento e demonstra que eu estou no caminho certo. Um abraço e tchau, tchau.